Shalom a todos. Vamos falar mais um pouco daquela mulher que tentou mudar a fé dentro de Israel, tentou trazer deuses estranhos para dentro de Israel, né? Vamos estar falando dela, o que ela fez a ponto de um homem justo ela arrumar duas falsas testemunhas para condenar aquele homem justo. Nós vamos estar lendo hoje 1 Reis 21, a partir do versículo 8. Vê a ponto que a maldade chega na terra por causa da ganância, por causa do poder. Eles cometem injustiça, quer dizer, eles matam, roubam e destroem por causa da ambição, por causa da ganância, por causa do poder. Entendeu? Eles fazem tudo isso. Acabe viu aquele campo, viu aquela terra, mas aquela terra tinha ali um dono, entendeu? E o rei desce à casa desse dono para comprar aquela terra. Mas o dono daquela terra diz: não, eu não vou vender. Isso aqui é herança dos meus pais. Isso aqui não tem negócio, rei. Diz que o rei de Israel voltou muito triste. E seus dias tristes, e a mulher quis saber da sua tristeza, né? Ele disse: eu quis comprar a vinha de Nabote. Nabote não quis me vender aquela vinha. Eu gosto muito daquela terra, não é minha. Né? A cobiça, né? Pecado da cobiça de desejar as coisas dos outros. Aí Jezabel falou: não, meu rei, pode deixar. Aquela mesmo. Aquela que nós fizemos o outro vídeo, que os cães comeram o seu corpo. Aquela que quis mudar Israel, né? Trazendo deuses estranhos, coisas. Mas ninguém muda Israel. Ninguém muda Israel. Entendeu? Israel pode não servir, Israel pode não guardar, mas e a base de Israel? Quem que é a base de Israel? A base de Israel é o Criador. É o seu nome, os seus mandamentos, suas festas santas, suas leis, seus preceitos. Esta é a base de Israel. O que nós pregamos? Pregamos a base de Israel. Entendeu? Muita gente, às vezes, se desvia não entendendo. Mas Israel está, né? É o vale de ossos secos, né? Um ali, outro lá. Mas a base de Israel que nós pregamos, né? Que é o próprio Criador com o seu nome, a sua doutrina, as suas festas, suas leis, seus preceitos, seus costumes. E nisso a gente vai aprendendo mais e mais do Criador, né? Cada dia que passa nós vamos aprendendo do Criador. Aprende com Ele, aprende dele, aprende o que é a vontade dele nesses últimos dias, né? Que aquele que perde o Espírito já não fala mais do Criador. Aquele que perde o Espírito já não ama mais o Criador. Já não faz mais as coisas do Criador na terra. Porque é com o Espírito do Senhor é que nós fazemos a obra do Senhor. Se perder o Espírito, o que nós vamos fazer? Saul, quando perdeu o Espírito, o que ele fez? Quando ele chegou em Israel, o que aconteceu? Quando Saul chegou em Israel, mandou matar todos os feiticeiros de Israel.
Mas quando ele perdeu o espírito, ele foi atrás de um feiticeiro para se consultar, a ponto do próprio Deus dizer: me arrependo de ter levantado Saul como rei de Israel. Você vê que tristeza que chegou, homem? É triste, mas essa é a verdade. Que tenhamos o espírito do Criador na nossa vida, como diz o rei Davi naquele salmo, né? Senhor, não tira de mim o teu espírito. Entendeu? Porque ele sabe, se tirar o espírito é morte. Aí não faz mais a obra, aí não confessa, né? Já não diz mais que Yehoshua é o Criador, né? Se não for pelo Espírito. Como está escrito, né? Ninguém diz Yehoshua é o Criador se não for pelo Espírito. Então é pelo Espírito esta fé, né? E que o Espírito de Deus possa alcançar muitas pessoas e muitas pessoas possam a dizer Yehoshua é o Criador. Pelo Espírito, né? Que é pelo Espírito, né? Senão vai ser igual o outro vídeo que nós fizemos, né? Aquela mulher embriagada com o sangue dos santos e o sangue das testemunhas de Yehoshua. Aquelas pessoas que não entendem, aquelas pessoas que não amam o Criador, aquelas pessoas que não se interessam, né? Então representa esta mulher que está embriagada com o sangue dos santos e das testemunhas de Yehoshua. Então vamos ler 1 Reis 21 a partir do versículo 8. Vamos ver o tamanho da perversidade de uma pessoa que arruma falsas testemunhas. Entendeu? Por isso que o irmão Nilson prega, não seja uma falsa testemunha. Porque a primeira ressurreição, como outro vídeo que nós fizemos, Apocalipse 20 a partir do versículo 4. Primeira ressurreição vai ser das testemunhas de Yehoshua. Por isso que o irmão Nilson cobra, não seja uma falsa testemunha na terra, mas seja uma testemunha verdadeira. Uma testemunha que aponte o Senhor Yehoshua, como João apontou o Senhor Yehoshua, né? Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aponta a ele. Ele estava no mundo, ele fez o mundo e o mundo não conheceu ele. Isso é ser testemunha de Yehoshua. Entendeu? Isso é ser testemunha de Yehoshua. Mas vamos ler sobre essas duas falsas testemunhas que essa mulher levantou contra este homem. Então escreveu cartas em nome de Acabe. Quer dizer, ela usou o nome do rei. Você entendeu? Ela usou carta no nome do rei. Então escreveu cartas em nome de Acabe e a selou com o seu sinete e mandou cartas aos anciões e aos nobres que haviam na cidade e habitavam com Nabote. Escreveu na carta dizendo: apregoai um jejum e ponde Nabote acima do povo. Ele mandou pôr Nabote acima do povo. E ponde defronte dele 2 homens, filhos de Belial, que testemunhem contra ele, dizendo: blasfemou contra Deus e contra o rei. E trazei-o fora e apedrejai para que morra. Você viu? Ela convoca o homem e coloca o homem no alto assento. Entendeu? Para livrar a sua cara. Para livrar a casa do rei. E depois, no meio daquele povo, ela chega ali, aquelas 2 falsas testemunhas que ela contratou, e aquelas 2 testemunhas apontam calúnia na vida daquele homem. Vamos continuar lendo. E os homens da cidade, os anciões e os nobres que habitavam na sua cidade, fizeram como Jezabel lhe ordenara. Ela era mestre em maldade. Isso é ser mestre em fazer o mal, né? Sabe como derrubar uma pessoa? Isso é maldade. E os homens da cidade, os anciões e os nobres que habitavam na sua cidade, fizeram como Jezabel lhe ordenara, conforme estava escrito nas cartas que lhe mandara.
apregoaram um jejum e puseram Nabote acima do povo. Então vieram os 2 homens, aqui, ó, filho de Belial, e puseram-se defronte dele, e os homens, filhos de Belial, testemunharam contra ele, contra Nabote, perante o povo, dizendo: Nabote blasfemou contra Deus e contra o rei. E o levaram para fora da cidade e apedrejaram com pedras, e morreu. Então enviaram a Jezabel, dizendo: Nabote foi apedrejado e morreu. Versículo 15. E sucedeu que, ouvindo Jezabel que já fora apedrejado Nabote e morrera, disse Jezabel a Acabe: Levanta-te e possui a vinha de Nabote e o Jizreelita, a qual ele te recusou a dar por dinheiro, porque Nabote não vive mais, é morto. E sucedeu que, ouvindo Acabe que já Nabote era morto, Acabe se levantou para descer para a vinha de Nabote, os Jizreelitas, para possuir. Estão ouvindo? A que ponto que chega a maldade de uma pessoa? Então vocês viram no outro vídeo, né, que essa mulher, pela sua maldade, pela sua injustiça, por tentar apagar a fé que uma vez foi entregue ao santo, ela foi o quê? Comida pelos cães. E o que é a palavra de hoje? O que nós aprendemos? Não seja falso testemunho e não contrate falso testemunho. Entendeu? Porque isso desagrada o Criador. Vivamos nós na verdade e vamos aperfeiçoar a nossa vida na verdade. Porque o falso testemunho, vocês viram aqui, terá um preço diante desse Deus que fez os céus e a terra. Vamos ser testemunhas de Yeshua, como nós lemos hoje em Apocalipse 20, né? Na primeira ressurreição, participar da primeira ressurreição, levantar na primeira ressurreição e reinar como Mashiach por 1000 anos. Fique com essas palavras, medite mais sobre essas 2 falsas testemunhas, né? Assim como as 2 testemunhas de Apocalipse, testemunha verdadeira, se levantará enquanto não tiver mais testemunha na terra, né? O povo virou dualista, serve uma trindade, serve a feitiçaria, a macumbaria, serve outros deuses, né? Mas levantou essas 2 testemunhas e perturbou os homens da terra, a ponto deles chegarem e matarem essas 2 testemunhas, porque já não suportava mais as suas palavras. Entendeu? Então vamos ser testemunha de Yeshua hoje, enquanto temos o Espírito de Deus em nossa vida. Vamos apregoar que o maior investimento nosso seja a palavra de Deus. Nosso maior investimento seja esta palavra, porque assim está escrito: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão, diz o Senhor Yeshua. Entendeu? Então que o maior investimento nosso seja a palavra de Deus nesses últimos dias. No nome do Senhor Yeshua. Amém.